Boa noite. Que Jesus possa nos envolver. A Kátia é café com leite, né, gente? A gente é um casal hétero, né? Então, a gente se ama desde sempre. É uma história de amor. E com todos eles, né? E com nós também, nós teremos uma história de amor, né? Estamos construindo a nossa história de amor, né? É que a Kátia me conhece, eu sou madrinha de casamento dela, vocês imaginam, né? Então eu sou amiga de infância do marido dela, do Fran, aquele palhaço que nos abandonou. Então a gente tem uma ligação muito forte, né? E é a primeira vez que eu venho aqui, por que será? Mas bom, gente, Jesus então possa nos envolver, que a nossa aula vai ser uma aula onde nós vamos nos ver, porque vai falar sobre os apóstolos que mais se destacaram. Eu vou pôr o Rubens lá fora, que eu tô gravando, que eu vou, tô sendo gravada. Adorei isso, gente, adorei. Gente, qual a diferença de discípulos e apóstolos? Ou não tem diferença? Eu já ouvi falar, o único que tinha direito a apóstolo era Pedro, ou Paulo. Era o único que poderia receber o nome de, Por quê? de apóstolo. Pelo que eu já estudei, seria como se fosse uma cadeia, seria Jesus e Paulo. Não, tem diferença. Tem diferença. Eu não me lembro, era porque era mais próximo, porque foi mais... Não é isso. Vamos mais. Então, essa... Hã? Discípulo é aluno. Isso, discípulo é aluno, isso. E apóstolo é o quê? É o professor? É o tutor. É uma escala a mais, né? Então, é assim, existe diferença assim, o discípulo é o aluno. Nós somos discípulos de Jesus, somos alunos de Jesus. Porém, apóstolo, a diferença é quem faz, efetivamente quem faz. Muito obrigada. Tem o quê, calmante? Apóstolo é aquele que faz. Então, nós somos discípulos ou apóstolos? Discípulos. Porque apóstolos... Fazer o que Jesus fazia, tem aquela musiquinha do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amava, sorrir como sorria, fazer o que ele vai. E a gente não faz nada disso. Porque a gente é discípulo, a gente é aluno. É cômodo ser aluno. Porque aluno sabe, né? Mas o apóstolo faz. E quando a corda aperta, o que a gente faz? A gente não faz o que tem que fazer. A gente até envergonha o próprio Cristo, né? Quando Jesus iniciou a sua tarefa pública, que foi quanto tempo? 3 aninhos? Que é esse programa, conforme o Rubens estava falando aqui, é um programa que vocês falaram assim, os temas estão mais difíceis, né? Você comentou. Ninguém disse, gente, que ia ser fácil. E hoje eu vou falar o que eu quiser, porque a Cássia não tá aqui, aquela chata. Eu tô sendo gravada. Edita essa parte. A Escola de Aprendizes do Evangelho foi um programa baseado na vida de Jesus. E quem fez essa maravilha de programa chama-se Comandante Edgar Armon, né? Junto com o Espírito Razin, que no plano espiritual planejou com ele. Edgar Armon era médium, então ele foi pegando e captando tudo aquilo que foi falado. É muito legal a ligação da vida de Jesus com a Escola de Aprendizes do Evangelho. Os temas, inclusive, eles vão ficando mais difíceis, porque a vida da gente não é fácil, gente. A vida da gente nem tem graça se for fácil. Se tá tudo assim muito tranquilo, desconfia, porque logo vem alguma coisa. E é assim mesmo, a gente tá aqui, não tá para brincar, nem na vida e nem na escola. A gente não caiu aqui de paraquedas, né? A gente não veio, deixa eu ir lá para o planeta Terra, aquele planeta azul tão lindo. Eu vou lá, que planeta lindo. Eu vou lá. Não é assim, né? A gente, como foi dito aqui, a gente implorou para ter nascido, implorou. E a gente veio com o propósito de efetivamente, né, iniciar a nossa jornada para atingir a perfeição. Porque a gente vai voltar a Deus.
na questão da perfeição. Hoje nós somos extremamente imperfeitos, extremamente distantes de Deus, mas nós já temos assim uma pequena, né, um pequeno conceito de quem é Deus, né, do que é Deus, né? Então, minha gente, os discípulos, quando iniciaram na tarefa pública com Jesus, quantos eram? Vocês lembram? Vocês leram a aula, eu gosto de fazer chamada oral, então vamos virar a garrafinha. Quantos eram quando iniciou? Os 500. Os 500 da Galileia. Eram conhecidos como os 500, porque Jesus ia... E o The Chosen, vocês não estão assistindo, não assistiram e não estão ansiosos para assistir a próxima, né, que vai ser agora em abril? Então, a gente assiste de novo. Então, começaram 500, imagina, 500 pessoas seguindo Jesus. Aí Jesus começou a dizer, meu mundo, não, meu reino não é nesse mundo. Uns 12 saíram. O reino dele não é aqui, já ficou com medo. Ele começou a dizer, tem que amar o próximo, como a ti mesmo. 35 se afastaram. Aí ele começou a falar, perdoar 70 vezes 7 vezes, que é um total de 490 vezes cada pancada que a gente recebe. Aí acabou ficando 72 pessoas. Então ficou por um período 72 discípulos, seguindo o mestre. E aí ele continuou, né? Que a boca dele não parava. E ele continuou dizendo mais coisas. E aí as pessoas começaram a se afastar. Tinham medo, receio, não queriam se comprometer. E sobraram apenas aqueles 12. E a gente faz aqui, a gente traça um paralelo com a escola. Quando vocês começaram, quantos alunos tinham? Quantos ficaram? E quantos ficarão? Quantos vão concluir? Nem todos que estão aqui me ouvindo hoje irão até o final. Uma pena. Uma pena. Uma pena, porque quando a gente inicia a escola de aprendiz do Evangelho, a gente inicia um compromisso tão lindo, tão lindo, tão lindo. Porque, na verdade, eu acho, dizendo na primeira pessoa, eu acho que a minha vida foi transformada pela escola de aprendiz do Evangelho. Desde o momento que eu entrei na escola de aprendiz do Evangelho, eu não consigo mais sair dela. Nós estamos na direção da 8ª turma. Então, nós já dirigimos 8 turmas de aprendiz do Evangelho. Por quê? Porque é apaixonante, é contagiante. Hoje nós não somos mais o que nós éramos no primeiro dia de aula. Hoje a gente não consegue deitar a cabeça no travesseiro tendo algum rancor, tendo algum ressentimento, tendo alguma raiva. A gente não consegue, mesmo que a gente deita, a gente não dorme, porque fica lá a madrugada inteira até resolver o problema. Porque a gente já tem um sinalzinho aqui. Quando a gente entra na escola, tem uma sirene aqui, sabe? Quando começa a fazer besteira, a gente não é mais a mesma pessoa. A gente muda. Porque hoje a gente conhece Jesus de uma forma linda. De uma forma que a gente nunca aprendeu. Por mais que a gente tenha vindo de outras religiões. Tenho certeza que vocês conhecem outras religiões. Eu nunca conheci outra religião, não tive essa oportunidade, porque eu nasci de um ventre espírita. Eu sou pagã, sou batizada. Eu não conheço outras religiões. Né? Eu vim de um ventre espírita. E o compromisso é muito pior. Muito pior. Porque se eu tivesse tido a oportunidade de conhecer outras religiões que minha mãe não deixava, eu era forçada a ir na evangelização infantil da federação, nós não tínhamos carro, uma vida difícil, pegar lá na Rua dos Trilhos o ônibus até lá Praça da Sé, caminhar pra caramba, e ir lá na escolinha de evangelização infantil. Isso me fez ser o que eu sou hoje. Graças às chineladas que eu levava, porque na minha época eu levava chinelada, cintada, ficava de castigo. Eu tinha uma mãe que me educava religiosamente. E era muito bom, foi muito bom. Ela não deixava eu escolher. E eu pergunto a vocês, criança tem querer? Claro que tem. Criança tem querer, mas ela não tem poder. Então eu não queria ir.
Mas eu não podia não ir. Eu tinha que ir. E isso é muito importante, a gente tentar pensar que hoje, como eu estou aqui, numa escola de aprendizes do Evangelho, a minha vida faz mais sentido que eu traga meus filhos, mesmo não querendo. Porque o que está faltando no mundo é Jesus. Não tem outra coisa. Se todas as pessoas no mundo acreditassem em Jesus, não existiria ladrão, não existiria ninguém que matasse ninguém, não existiria desafeto, existiria respeito. Falta Jesus nos corações. E quando Jesus estava entre os discípulos, entre os seus apóstolos, que viraram apóstolos, todos eles eram discípulos e se tornaram apóstolos após Jesus ter ido embora. Pois ele disse: ide de 2 em 2 e pregai em meu nome. Olha a caravana onde foi feita. Ai, maledeta caravana. Mas quem fez? Jesus. Ele que inventou essa caravana. E aí, quando o comandante junto com o Razim ficaram lá programando essa coisa linda da escola de aprendizes do Evangelho, é só a caravana que faz a gente romper o orgulho. É só a caravana que faz a gente levar a palavra de Jesus, que falta no mundo. Falta no mundo. E a gente percebe isso quando a gente bate lá numa porta e pergunta: podemos fazer uma oração? Muita gente fala que não. Muita gente fala que não, porque falta Jesus. Falta Jesus. E quando a gente aprende isso na escola, nunca mais a gente fecha a porta para os nossos irmãos de outras religiões. Que vem à nossa porta e quantas vezes a gente fala: vai, tô com a panela ligada, eu tô entrando no banho, tô dando banho no cachorro, eu não posso atender agora. Ou até falar: eu sou empregada da casa, sendo a própria dona. Quantas vezes já se foi falado isso? E a gente acaba mudando, porque a gente vai entender o que é isso, né? Fazendo exatamente o que eles fazem. Então a nossa vida muda completamente. Os discípulos se tornaram apóstolos quando Jesus morreu. Todos eles foram mortos, exceto João Evangelista. Todos, como Jesus foi morto, todos eles foram mortos. Todos, porque eles foram perseguidos até a morte. E nós, como discípulos, já mudou muito, porque nós não somos mais perseguidos. Hoje nós temos uma abertura muito interessante para dizer às pessoas: eu sou espírita. Eu, na minha época de criança, eu vim do interior, eu ouvia Sérgio Reis, Tunico Tinoco, Milionários é Rico. Eu era menininha sertaneja, caipira, e era espírita. Imagina a situação. Eu era muito mal vista. Eu estudava numa escola, na Tobias Barreto, ali na Moca, né, na Água Rasa. Eu estudava ali, e a professora de religião, porque na nossa época tinha professora de religião, chamou minha mãe, porque eu dizia coisas que eu aprendia na escolinha de evangelização. Eu dizia sobre a vida após a morte, eu falava, né, coisas que eu ouvia na escolinha que eu acreditava. Então minha mãe foi chamada. Essas coisas, hoje, a gente não precisa mais temer. Minha mãe falava: você cala sua boca. Mãe, mas você cala sua boca, você não abre a boca, você vai fazer. Mas eu não acredito no que eles falam. Não é para acreditar, é para você respeitar. Fica quieta e vai apenas na escola. Então eu tinha que calar minha boca, não aceitar e não rebater. Ok, fiquei e fui e passei de ano, certo? Mas nós tínhamos essa questão de sermos perseguidos. Hoje não. Hoje a gente pode falar: eu sou espírita. Você é espírita? Você vai num centro de mesa branca? Não sei, tem umas mesas marrons, umas mesas cinzas. A gente consegue entender, explicar. As pessoas conseguem saber o que é doutrina espírita hoje, graças ao Chico Xavier. Mas é pouca gente, é porque falta conhecimento. Mas assim, gente, independente da visão, hoje a gente consegue falar. Porque o Chico abriu essas portas pra gente.
né? O Chico abriu essas portas. Então a gente consegue falar o que a gente é, o que a gente acredita, independente, né, de sofrer, porque a gente não sofre mais esse preconceito, a gente tem essa abertura, porque o Chico abriu essas portas pra gente. E as ações que a gente faz, porque a bandeira da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Então os espíritas é muito bem visto pela caridade que faz. E nós temos uma casa aqui que faz muita caridade, muitos trabalhos sociais. Esse é o papel do discípulo. O discípulo faz, aprende e faz. Mas o apóstolo, além de fazer, aprender e fazer, ele ensina, ele vai, ele divulga. Então, nós vamos lá, falando... Cadê o meu negócio? Ah, eu não gosto de mexer com isso. A gente vai falar um pouquinho de cada apóstolo. Essa aula, vocês tiveram uma pincelada lá no comecinho, que falaram um pouco sobre os discípulos. É mais ou menos, vocês devem ter ideia. Aqui a gente, esse quadro eu gosto de apresentar, é um quadro que eu tenho na minha casa. Eu tenho esse quadro na minha casa porque eu não gosto da Santa Ceia certinho. Ninguém come um do ladinho do outro assim, né, gente? A gente come ao redor da mesa, né? E aí estão os 11 discípulos com Jesus, e lá na sombra Judas, na hora que ele beija Jesus, e Jesus diz a ele, vai lá fazer o que você precisa fazer, né? Então ele sai à sombra de Judas indo. Eu gosto bastante dessa representação da ceia, né? Do jantar com Jesus. Porque nós estamos aqui por ele, para ele e com ele. Então quando a gente começa a fazer algum trabalho voluntário, por exemplo, dentro de uma religião, de uma casa, vamos falar daqui, né? Da nossa casa espírita, a gente vai se deparar com pessoas. E pessoas são pessoas, né? Mas a gente não está aqui pelas pessoas. A gente está aqui por Jesus, para Jesus e com Jesus. Então, às vezes, a gente vai perceber que tem pessoas que vão falar mais áspero com a gente, tem pessoas que vão saber mais do que a gente, se sobressair mais do que a gente, pessoas que vão... Sabe a música do Jair Rodrigues? Deixa que diga o que fala, o que fez. Olha, eu estou falando minha idade aqui, né? Depois dessa, todo mundo já sabe minha idade. Gostava do Jair Rodrigues. Então é isso. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Trabalhamos para Jesus. Certo? Você ia falar alguma coisa? Ah, tô. Muito conservada. Vamos falar primeiramente do Simão Pedro. Simão Pedro, a gente vai começar... ainda bem que a gente também tem o The Chosen hoje. Eu estou ganhando, cada vez que eu falo The Chosen, eu ganho R$1.000. Então já falei 2 vezes, R$2.000. Eu estou milionária por causa do The Chosen. E tem toda uma história nos bastidores, né, gente? Aí a gente vê ganhar, assim, um Oscar de um filme nada a ver. É uma coisa tão louca, né? Que falando de Jesus, podia ser uma coisa mais... Mas, infelizmente, é o mundo, né? Foi muito inteligente isso, e eles foram muito envolvidos espiritualmente para trazerem um seriado tão próximo para nós, né? E assim, a gente assistindo, a gente se vê na história. E essa aula, quando a gente... É uma aula que a gente dá há muito tempo, muda um pouco, né? E a gente, assim, muda um pouco porque traz... a gente busca na memória, antes sem ter visto o filme, algumas coisas que talvez a gente já tenha até vivido na época, né? Mas vendo, a gente se vê, né, na história. Assistindo a série, a gente se vê na história. Então, é bem legal quando a gente começa a falar, porque a gente entende também os defeitos dos discípulos, porque eles eram como nós. Nós somos os discípulos, nós temos vários defeitos. Por isso que nós estamos numa escola com uma caderneta, para podermos ali trabalhar os nossos defeitos, sublimar esses defeitos, né? E as virtudes serem destacadas. Quantos defeitos temos, né? E o Pedro, uma das características dele, ele era mais religioso de todos, religioso no sentido de religar-se a Deus. Ele era o mais, ele tinha vitalidade, era idealista, expansivo, contraditório, ia de um extremo ao outro quando era contrariado, bondoso. Mas tem mais coisas aqui que eu não escrevi. Mas eu vou ler, porque a gente se vê bastante, sabe? Como eles.
Pedro também, além de tudo isso, ele era uma pessoa que ele se arrependia facilmente das coisas que ele falava, das coisas que ele fazia. Ele se arrependia porque ele era explosivo. E aí ele voltava atrás. Então a gente começa a se ver um pouquinho, né? Quem de nós não tem um pouco de Pedro? Quem de nós, às vezes, não fala algo que acaba se arrependendo, né? E às vezes é difícil voltar atrás. Porque uma vez a palavra dita, é difícil, né? A pessoa às vezes não entende. Que a gente mesmo pedindo desculpa, por isso que é melhor a gente controlar a nossa maledeta língua, né? Ele propagou o evangelho entre os gentios, na Galileia, em Antioquia, Palestina, Roma, Éfeso, era natural de Betsaida. Ele conviveu com João Evangelista, conheceu Paulo de Tarso, viveu com ele também, e ele escreveu 2 das epístolas, né? As epístolas de Pedro. E é interessante a gente... eu tenho esse livro aqui, que não é mais essa capa, chama Aveluz, eu indico, é um livro que eu tirei as fotos desse livro, tá? Esse livro é psicografado, é mediúnico, então as fotos foram extraídas daqui, porque foram pinturas mediúnicas. Então por isso que a gente coloca ali. É interessante que a gente colocou ali a palavra companheiro, porque esse livro é um livro que traz, é do João Nunes Maia, é um livro que traz muito verdadeiramente a história de Jesus com os discípulos, todos os dias ao final das tardes. Jesus se encontrava com eles e cada um dizia como foi o seu dia. Faziam reuniões e essas reuniões traziam bastante conhecimento. E no livro eles têm assim conversas. Ah, Senhor, me fala o que o Senhor acha disso. E Simão Pedro perguntou a Jesus sobre companheirismo, né? Senhor, o que é ser companheiro? E Jesus, é longa a fala de Jesus, né? Mas a gente extraiu alguma coisa. Jesus respondeu a ele o seguinte, gente, olha quanto papel. Nossa, Maria. Ele disse assim, Pedro, ser companheiro é mais do que ser amigo. Eu achava que amigo é tão amigo, é importante. Ele falou, ser companheiro é mais do que ser amigo, é acompanhar. Mesmo que o amigo não compartilhe de seus ideais. Não esperar nada em troca, é estar sempre ao lado. Olha que interessante. Eu nunca tinha ouvido falar que companheiro é mais do que ser amigo. Você está acompanhando a pessoa. Olha que interessante. Então, assim, por aí a gente vê a riqueza das palavras de Jesus com os discípulos. E a gente assistindo a série, de novo, The Chosen, 3.000 na noite de hoje, a gente consegue perceber que existiam esses diálogos, que existiam essas reuniões, que eles estavam sempre em conversa. Mas aí Pedro, alguém se identificou aqui com Pedro? Tiago menor. Uma das características dele, eu estou na sua frente, né? Ele era líder nato. Dramaticidade, ele era muito teatral, orgulho, criatividade, vitalidade, confiança, muita fé em si mesmo. Líder nato, eu já tinha falado. Então, assim, é uma pessoa que tinha fé em si. Que é ter fé, né? Fé não é só acreditar. Fé a gente tem fé. Jesus disse que se a gente tivesse o tamanho de um grão de mostarda, a gente removeria a montanha de um lado para o outro. Então a gente nem fé tem, quanto mais em nós mesmos. Né? A gente não tem fé, nem na gente. Então ele tinha fé. E ele pergunta para Jesus sobre pureza. Né? Jesus falava tanto em pureza. Né? Que pureza? Ah, mas então, eu nem falei como Pedro morreu, né? Vocês lembram como Pedro morreu? Da cruz ao contrário. Trucidado, ele dizia que não era digno de ser, ele foi crucificado, de cabeça para baixo, porque ele dizia que ele não era
digno de ser crucificado de cabeça para cima como o mestre foi. Então ele pediu na cruz para virarem. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Todos eles. Tiago, como que ele morreu? Que eu não sei, né, gente? Decore de todo mundo, a morte de todo mundo, né? Tá ali? Ah, muito bem, olha lá. Foi apedrejado na Síria, certo? Porque depois que Jesus morreu... então, olha, isso aqui é interessante falar sobre Tiago, porque ele era preso à lei de Moisés, que ele era, né, antes de Jesus, ele acreditava na lei mosaica. E quantos de nós não entrou aqui na escola de aprendiz do evangelho ainda na crença que tínhamos no passado? Né? Eu fui católica, eu fui de Umbanda, não sei o quê. Então, assim, a gente às vezes fica preso, enraizado em religiões que a gente teve no passado. E ele era um dos. E ele se desenvolveu como um apóstolo mesmo, após a morte de Jesus, e ele foi pregar, olha, em vários lugares. Foi para Alexandria, para o Egito, e na Síria que ele foi morto. Apedrejado, gente. Porque todos os discípulos, eles foram perseguidos. Foi ele que ficou na casa do caminho quando... Todos eles ficaram na casa de caminho. Ele que tomava uma parte lá no livro, ele fica lá, ele consegue às vezes salvar por conta da não ser proibido entrar e tudo, por conta da lei mosaica. Ele era muito fervoroso, então aí ele conhecia, ele era conhecedor. Os judeus deixavam ele fazer o trabalho dele por conta disso. Todos eles ficaram na casa de caminho, eles faziam rodízio de cuidados na casa, inclusive Judas também. A gente fala, mas Judas não se enforcou? Se enforcou, mas deu tempo ainda, porque a casa do caminho, a gente pensa que ela foi feita só depois que Jesus morreu, né? Mas não, ela já estava sendo montada, já estavam acontecendo algumas coisas, porque essas reuniões eram em catacumbas, eram tudo escondido, né? Então, ele era um dos que entendia muito da lei mosaica e ele tinha esse conhecimento. Morreu apedrejado. Ele pergunta sobre a pureza e Jesus fala assim: pureza é a nossa meta principal. A gente pensa que a meta principal é o amor, né? Porque às vezes você ama e não é puro. A gente ama, mas tem uma sujeira dentro. O nosso amor ainda é tão esquisito, né? É um amor doido. E ele fala da pureza. Olha, é a nossa meta principal, nos tornarmos puros. E a gente lembra, quando Deus nos criou, Ele nos criou puros. Ele nos criou puros. Mas no decorrer das nossas existências, nós nos tornamos arrogantes demais. Perdemos a pureza, perdemos a simplicidade, trocamos pela arrogância. Ai, como somos pequenos, né? Vocês estão com uma cara de tacho. Eu vou falar de Chosen de novo para ganhar 4 mil, mas marca aí. Ele fala assim, orar é a força que movimenta a inspiração divina. O homem de valor é aquele que tem... Nossa, deixa eu trocar de óculos, gente. Não dá. A pessoa tem 5 óculos. Nossa, verdade? Por que vocês ficam no escuro? Eu ia perguntar isso. Mas aí não vai ver, né? Não dá pra ver, dá? Dá? Eu prefiro. Gente, porque a gente não dá. Eu tô aqui assim, ó. Bom, o homem de valor é aquele aquele que, meu Deus, que fará das decepções e das ofensas lições morais. Será que a gente consegue fazer das ofensas que a gente recebe lição moral? Quem ofende a gente quer dar lição de moral. Mas não ter aquilo como uma lição de moral, né? É difícil, gente, seguir Jesus. Não é fácil. Não é fácil, como você disse, dos temas. Os temas vão sendo difíceis, dificultados. Claro que vão. Porque a nossa vida, né, tá mudando. A gente é chamado a todo instante. Não é fácil seguir Jesus. E pior é quando a gente chega em casa e a gente ouve assim: estava no centro de novo? Você não mora lá? Você não mora lá? Eu queria morar aqui. Já falei pro meu marido, você para e fala assim comigo que eu vou morar naquele centro. Vou morar. Daí eu vou ficar me espiritualizada, eu vou ficar obsediando o centro. Opa, voltei.
Porque tem muito iluminado, tem que ter alguém obsediando. Vai, filho. João Evangelista. Esse aqui era o mais novinho, lembra do João? No The Chosen 5.000. É o mais novinho, né? Ele foi bem escolhido por Jesus, né? Ele era adolescente. Vocês estão rindo de mim, para mim ou por mim? O que aconteceu? Ai, tô milionária. Vocês têm noção, gente. Vocês têm noção. Tô milionária. Então, o que eu estava falando? João é o mais novinho. Era o mais novinho dos discípulos. Era tímido, místico, espiritual dos discípulos, filho mais novo de Zebedeu, teve morte natural em Éfeso no ano 100, escreveu o Apocalipse, 3 epístolas, o Evangelho. As características dele: cooperador, harmonioso, amante da paz, sociável, imparcial, espírito de conciliação, defesa e justiça. Eu, particularmente, me identifico muito com ele. Muito, gente. Eu acho que eu sou muito parecida. Tímida. Gente, harmoniosa, amante da paz. Eu acho que ele é o que mais... Eu acho que zen, totalmente zen. Gente, João Evangelista foi o único que não foi morto. Ele foi muito perseguido, mas ele não foi morto. Ele morreu por morte natural no deserto. Pergunta aqui. Aí está dizendo assim, no ano 100. Depois de Cristo. Ele morreu com 87 anos, conta nos evangelhos, nas escrituras. Aí, vamos dizer, depois de 100 anos, ele estava com 87. É, porque você sabe que... Eu não sei te explicar melhor essas coisas, que não é da minha aula, né, gente? Mas eu sei que começou essa contagem dos anos depois de Jesus, né? E tem essas alterações. A minha mãe, ela estudava... astrologia, e ela fala que até o nosso calendário é um pouco diferente do que... Então, eu não sei te explicar, mas fala desse jeito. E a gente lê que ele morreu com 87 anos. Então, eu vou até tirar isso do próximo slide. Cássia, me lembra? Porque foi a Cássia que me ajudou na época da pandemia a fazer isso aqui. Essas coisas. Mas é reverente. Ele começou do ano 30 até o ano 33. Não, a gente começa... Ele tinha 17 e passou mais 70, 87. Pronto, ela já deu a conta. Mas aí é coisa errada. Gente, mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu não vou entrar nesse mérito. 100 anos. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Ele começou a seguir Jesus Com 17 anos. E ele morreu com 87. Ele tinha 87. Mas aí... Começou a seguir Jesus no ano 1. Não, mas a contagem dos anos é depois de Cristo. 100 anos depois de Cristo. Mas tudo bem. Mas depois de Cristo, Jesus já estava... Vamos voltar à minha aula, prestem atenção em mim. Carne, unha, alma gêmea. Vamos falar disso aqui. Eu vou tirar esse ano 100. O senhor não me pergunta coisa que eu não sei responder. Ok? Combinado? Eu entendi que ele tinha morrido com 100 anos. Ele morreu, não sei. Ele morreu com 87 anos. Porém, ele foi. Vamos voltar, tá? Eu vou tirar isso aqui hoje, quando eu chegar em casa. Só vou falar uma coisinha. Quando ele foi perseguido durante muito tempo, ele foi tão protegido que ele conseguia se esconder no silêncio, ninguém via João Evangelista. Ele não foi morto por ninguém, ele conseguiu escapar de todas as emboscadas que o colocavam. Ele foi muito protegido. E nesse caso, cabe-se falar que ele voltou numa reencarnação, e vocês sabem com quem ele foi? Numa reencarnação, na Itália, ele volta depois que ele foi discípulo de Jesus, trabalhando lindamente ainda para o Evangelho de Jesus, como São Francisco de Assis. Viu, gente? Ele foi São Francisco de Assis. Aqui também ainda fala que ele falava com animais. Ele falava com os animais, com os passarinhos. Tem um livro lindo que chama Francisco de Assis. Pode falar. Não. Ele ficou... Sim, foi ele que ficou na cruz? Não, ele ficou com Maria lá embaixo.
Foi só o João, Pedro de longe, eles estavam todos assim de longe. Mas João ficou com a mãe dele, com as 3 Marias, né? Com a Maria, até porque Jesus disse a ele: essa é a sua mãe. Homem, essa é sua mãe. Mulher, esse é seu filho. E ele ficou com Maria até o final. E no The Chosen, 6.000. Mostra muito ele com Maria. Ele ia visitar Maria, né? Parou assim agora, né? Que ele e Madalena foram visitar Maria já no esconderijo, que já tá... Não sei, infelizmente, o final é triste, né? A gente vai ver um final triste aí. Eu queria que Jesus não morresse nunca, que fosse uma coisa linda. Mas vai ser tão triste, ele vai morrer no final. Eu não queria. Mas mostra isso. Pra quem que eu tava falando? Pra ela. Então foi ele mesmo, tá? Ele era o mais novinho deles e ele ficou cuidando de Maria. Não, ele não foi morto porque... Não, essa palavra merecimento esquece, hein? Dentro da doutrina nem fala. Todos nós merecemos. Não, nem vamos... Até foi bom isso, porque espírita tem mania de falar que tudo é karma, muita karma. E tudo é merecimento. Merecimento é uma palavra que a gente tinha que apagar, porque eu mereço, você merece, todo mundo merece. Agora, é igual uma mãe que está no hospital, 2 mães no hospital rezando pelo filho acidentado, né? Uma rezando desesperadamente ajoelhada lá, rezando, e o filho morre. Aquele filho mereceu morrer, aquela mãe mereceu passar por aquela dor, e a outra mãe que estava no celular lá no Kindle, como que chama o negócio de namoro? E o filho lá, o filho sobrevive. E aí? Então, cada um tem o seu, né, tem que passar pela situação que tem. Então, esse negócio de merecimento, o João, não é que ele mereceu. Ele fez, né, a vida dele, né, ele fez por merecer. Então, ele fez a vida dele diferente porque ele teve que ficar, não ir pregar, bater de porta em porta, ir de 2 em 2, ele teve que ficar com Maria, então ele ia, voltava, então a presença dele era muito perto de Maria, então todos viam que ele estava ali, ele não estava fugindo, ele não fugiu, ele ficou ajudando, ele viajava e voltava, ele ia e voltava, então ele ficou como se fosse um filho dela, ele não ficou escondido e fugindo, os outros fugiam, eles iam atrás, né? Tudo bem? Até que horas? Eu tenho 11h25, né, que vocês falaram? Porque não vai dar tempo. Eu nem falei aqui o que ele... Sobre libertação. Sobre libertação. João pergunta a Jesus. E Jesus fala assim: livres são aqueles que começam a amar a verdade. E aí quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Palavras de Jesus. Então livres são aqueles que começam a amar a verdade. Olha como ele falava para cada um de nós, né? A interpretação é muito pessoal, né? Quando a gente lê as coisas, as palavras de Jesus, cada um interpreta de um jeito. É muito pessoal. Tudo bem, gente, até aqui? Filipe morreu na Frígia. Mas como que ele morreu? Não sei. Cadê? Tá aqui a morte. A morte tá... Onde que tá a morte deles? Peraí. Filipe morreu, deixa eu ver o que eu anotei. Ele foi crucificado também. Ele foi crucificado quando ele escapou para Samaria. Aí ele foi escapar para Samaria e pegaram ele na Frígia, crucificaram. As características dele, olha lá. Simpático, sensível, vigilante, puro, introvertido, tranquilo, boa vontade, dificuldade para entender as coisas. Não tem um pouco de nós em todos eles? Né? Tem um pouquinho de nós em todos eles. Nós somos discípulos, somos iguais. Só não temos o quê? O Jesus fisicamente aqui com a gente. Mas a gente sabe que ele está. A gente tem que sentir essa presença, gente. A gente tem que sentir essa presença. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Como foi dito aqui, né? Nós estamos entre amigos, entre irmãos. O que se fala aqui, se fica aqui. Nós somos irmãos. Tudo que nós temos é amor um pelo outro. Respeito um pelo outro. Eu estou doente. Eu estou com alopecia, eu estou com uma série de coisas. Estou ficando careca, emagreci, eu estou doente, está tudo bem. Só que eu não quero tomar remédio.
Então eu estou lutando contra tomar remédio. Olha como eu sou louca. Estou louca também, sou doente, né? Então eu quero me curar. Como eu estou fazendo? À noite eu me reservo. Falo pro meu marido, você não me vem encher o saco. Olha como eu já começo, né? Assim, para rezar. Aí fecha a minha porta, pego a cadela dele, porque a cadela dele é filha dele. Meu marido trata aquela cadela como se fosse filha. E eu falo, vai lá, seu pai, fica lá. Fecha a porta, põe uma luzinha. Gente, eu sinto Jesus. Eu não o vejo, mas eu sinto Jesus. E peço a ele a minha cura. Não por ficar careca, porque eu já fui na 25, tem 500 tipos de peruca. E eu não tô nem aí, porque para isso aí não me importa, a minha aparência não importa. Mas eu, pela ansiedade, pela minha... como que chama? É ansiedade, né, que eu tenho. Essas coisas assim. Eu não quero... Não, mas eu sempre fui assim. Mas porque eu fui fazer uns negócios aí, eu fiquei doida, louca. E aí isso me deixou doente. Né? Então eu não quero tomar antidepressivo, ansiolítico, essas coisas. Por quê? Eu acho que isso mascara. Certo? Eu acho que isso mascara. O remédio, para mim, vai mascarar. Eu não vou resolver o problema. Então eu preciso curar lá junto com a Louise Hay, aquela psicóloga americana que morreu com 88 anos. Ela morreu com 88 anos. Não, 93 anos. Com 93 anos, ela tem um livro que chama Você Pode Curar a Sua Vida. E esse livro maravilhoso, por que você olhou para ela? Porque ela me passou esse livro essa semana. Então, você? Então, é um livro maravilhoso. E ela se curou de um câncer, ela foi estuprada, ela teve um parto muito difícil, ela tem todo... E ela se curou e ela mostra pra gente a possibilidade. Então, essa questão... Por que eu estou falando isso? Porque eu, com a doença, eu, com o meu problema, estou trazendo o quê? Jesus para me curar. Porque eu me sinto uma discípula de Jesus. Não que eu mereça a cura, mas eu preciso acreditar que essa cura existe. Então eu posso me curar com o livro e com a ajuda e com Jesus. Então a gente tem Jesus, mas não como eles naquela vivência. Mas a gente pode trazer Jesus, porque ele disse entrar no quarto e em segredo orar ao Pai. E a gente pode fazer isso. E a gente se cura. A gente se cura, porque toda doença quem traz somos nós. Deus não criou nenhuma doença. Eu trouxe a doença. E eu sei quando eu trouxe, o dia exato e o horário. Agora eu preciso curar. Naquele dia que eu fiz aquela coisa, exatamente eu peguei aquela doença e trouxe para mim. Agora eu preciso ir voltando, mas eu quero fazer isso com o meu Jesus, entende? E assim a gente pode também trazer Jesus para a vida da gente. Para curar, para quando a gente está dirigindo, Jesus está do lado e a gente não arrumar uma briga no trânsito. Para quando a gente está caminhando, levar Jesus e conversando. A gente não está sozinho. Se a gente não acreditar nisso, a gente não é discípulo de Jesus. Se a gente delegar a cura para terceiros, para um passe, o passe ajuda, o terceiro ajuda, mas tua fé te curou. É isso que ele ensinou. E se a gente é discípulo, a gente tem que acreditar. Senão não faz sentido. Ah, você vai no centro, reza lá para mim, põe o nome na casa. A gente terceiriza a oração. Põe meu nome lá. Pô, reza você, caramba. Mas a gente põe para os outros. E a gente não pode ficar por fora. A gente tem que buscar. Certo? Sobre compreensão, Felipe fala. Pergunta Jesus. E Jesus fala assim, ó. Exercitar a compreensão onde ela é mais difícil. Exercitar a compreensão onde ela é mais difícil. Diante da ofensa e da calúnia. De novo, da ofensa. Exerce com os outros sem exigir que exerçam com você. Fazemos isso? A gente quer que o outro faça aquilo que a gente quer. A gente espera a retribuição do outro. E a gente só se afasta de Jesus.
O silêncio diz que tá tudo certo. Nossa, gente, vocês estão me olhando com uma cara, mas uma cara. Fotografa para mandar para Cássia. Ah, vocês são assim? Não, como vocês são assim? Me falaram que vocês são maravilhosos, e eu tô achando que vocês são maravilhosos, mas vocês estão assim, ó. Deixa pensando, legal. Vocês estão o quê? Ai, meu Deus do céu. Tá pegando fundo. Tá pegando... O que você falou? As frases são impactantes. São. A gente traz para nossa realidade, começa a meditar sobre aquilo. Nossa, gente, mas é forte mesmo, né? Forte, né? Você falou da liberdade. Se for questionar a liberdade, não tem liberdade. Então. Bem profundo cada... A minha liberdade vai onde começa a sua, isso é fato. Né? Não adianta eu sair pelada na rua e falar que eu sou livre, não é assim que funciona. Porque eu vou agredir o outro. Então a minha liberdade vai até onde inicia a sua, né? Termina a minha, onde começa a sua. Então a gente tem que ter todo esse... Porque hoje em dia falar de liberdade é isso, as pessoas querem sair peladas e achar que tá tudo bem. E achar que você tem que engolir tudo, e não é assim, né, gente? A gente tem que ter senso, né? Então a minha liberdade vai onde começa a sua. Começou a sua para a minha. E assim, né? Mas vamos lá. Sobre Mateus ou Levi. O principal trabalho dele foi escrever o primeiro evangelho. A gente, quando faz o evangelho no lar, ou quem lê a Bíblia, vê lá, né? Mateus, Lucas, a gente sabe quem são os evangelistas, né? João. Então ele escreveu o primeiro evangelho, pregou... Mateus é uma figura, né, gente, no The Chosen. 7.000 já, né? No The Chosen, porque ele fica lá com o caderninho anotando tudo. Esse foi o papel dele. Ele foi pregar na Etiópia, Pérsia, norte da África, lá. Esse negócio de morrer com tantos anos, eu vou ter que tirar tudo, porque se o senhor me perguntar de novo... Não vou... Aí ele morreu com 80, ele Então. falou que ano. Pois é, vou tirar outro. Pois é. Pois é. Podia ter falado que ele morreu com 87 anos e ponto, né? Pois lá, foi 100. As características dele, curiosidade, adaptabilidade, né? Para espírito literário. Ele tinha muita literatura, ele é muito estudioso, né? Ele era inteligente, cobrador de imposto, perspicácia, comunicação aguçada, desapego aos bens materiais, né? Então ele falava muito bem, era desapegado. E a gente vai se encontrando dentro de cada característica dos discípulos. A gente vai se percebendo um pouquinho em cada um. Eles não eram diferentes de nós. Eles estavam à frente de nós na questão evolutiva. Isso é fato, porque quem veio com Jesus tinha que ser mais evoluído do que nós. Nós estávamos lá nos pegando nas cavernas ainda, né? Eu falo que eu fiz polidense na mesa da Santa Cruz lá. Então a gente estava, né, nesse nível, né? Agora a diferença é que eles foram mais à frente, eles foram primeiro que nós. E hoje nós podemos, né, nos sentir discípulos, olhando para trás o que fizemos, o que éramos, quem éramos. É diferente, gente. É diferente. Se cada um falar aqui, olha, o que eu fazia e não faço mais, dá um trabalhinho. Dá um trabalhinho. Nós fizemos um exercício uma vez numa turma, mais ou menos assim. As pessoas choram. Claro. Envergonhadas. Nós nos envergonhamos de coisas que fazíamos. Isso é bom, é ótimo. É assim que tem que ser. Ele pergunta sobre esperar. Quanto tempo eu tenho que eu vou pular todos esses negócios? 5 minutos? 10? 7 minutos. Ah, então eu vou pular. Não vou ficar falando. Vocês comprem o livro Aveluz, por favor. Por favor. Que esse aqui já é velho. Vocês vão ler, vão anotando aí, ó, pra mim. Porque vocês atrasaram a minha aula. Essa palhaçada. Não consigo falar nada sobre isso. Vocês. Olha, gente. Mas é sério. Esse que era rico, que tinha dinheiro, tinha um apóstolo que era mais. Sim, o Mateus era riquinho, lembra? Porque ele era cobrador de impostos. Ele ganhava propina, tá? Você já ouviu falar nisso? Então. Entendeu? Então vamos seguir. Lucas não era discípulo. Lucas não era discípulo. Ele foi apóstolo depois. Estamos falando dos 12. Você não atrapalha a minha aula. Está proibida de falar. Por causa de você que eu tô atrasada. Ela tá falando de Lucas. Ninguém falou de Lucas aí.
Estamos falando dos 12 discípulos, você sabe o nome deles? Oh, meu Deus. Vamos lá. André, vocês lembram que ele chegou através de João Batista, né? Que era primo de Jesus. E ele foi o primeiro dos 12 a ser chamado por Jesus. E isso também fala, né? No The Chosen, 7.000. 8? Tô milionária, gente. Porque Jesus chama ele, né? Jesus foi chamar. Foi o primeiro deles, o André. Ele era disciplinado, né? Ó, ele buscava disciplina através dos 10 mandamentos. Trabalhou com Filipe na Ásia Menor e morreu na Grécia aos 60 anos, tá? Não falou o ano que ele morreu. Morreu com 60 anos, não importa o ano. As características dele, ó, cauteloso, autocontrolado, calmo, sério, trabalhador, introvertido. E ele era relações públicas entre eles ali, entre todos eles. Bartolomeu fala sobre trabalho. Olha os temas interessantes, gente, que tem para falar, né? Dentro de um livro que dá traz muito conhecimento pra gente. As palavras de Jesus eram muito fortes. Eu não falei do que o André morreu, né? Morreu na Grécia, mas a gente tem que saber do que ele morreu, que eu tenho que saber. André foi decapitado. Todos eles foram mortos. Bartolomeu, ou Natanael, né? Tanto faz. Evangelizou na Armênia, Arábia, Pérsia, Etiópia, Líbia. Tudo isso aí, ó. E aí ele foi esfolado vivo até morrer na Armênia. Fala como uma lenda, mas eu até pesquisei na internet e fala que ele foi mesmo. Então, em alguns locais falam que ele foi apedrejado, arrastado. Assim, esse tipo de morte. Era esse tipo de morte que existia para quem seguia Jesus. E hoje a gente não morre mais assim. A gente pode falar de Jesus. E é um dever nosso contagiar as pessoas falando de Jesus. E às vezes o falar de Jesus não é só falar, é o agir que já mostra um diferencial importante. Características dele: compreensivo, atento, afetuoso, caridoso, encontrava solução para os mais variados tipos de problema, emocional, introspectivo, e sacrificou-se por sua fé, né? Do que ele morreu? Vamos saber, a gente quer saber a morte. Já falei. Tá vendo, gente? Vocês estão vendo como eu tô ficando tantã? Olha lá o São Tomé. Não tem o tal do São Tomé? Tem que ser esse aí, ó. É esse aí. As características dele, ó. Apurava os fatos, porque tinha que ter certeza das coisas, né? É isso que a gente tem que ser também. Asseado, é limpinho, é isso? Deve ser. A pessoa asseada é limpa, né? Humano, gosto de perfeição, prudência, meticulosidade, poder de observação. Ele era bem observador mesmo, né? Fala, que vocês estão cochichando aí, que eu quero saber. Hã? Dá mais deu tempo? Depois eu posso passar, se vocês quiserem. Aí eu vou ter que alterar aqueles 100 anos lá. Simão Zelote, né? Ele fazia parte de um partido político. E isso a gente também vê no filme, né? Lutava para a libertação de Israel, que até hoje se luta, né? Pela libertação de Israel. Trabalhou na Pérsia, no Egito, morreu martirizado com Judas Tadeu. E, olha lá, as características: rápido, intenso, não conhece a palavra medo, luta para manter a integridade e a segurança das pessoas ao seu redor. Tiagão é bem legal também a gente ver, porque o Tiagão ele teve uma participação muito, muito forte ali com Jesus, né? E ele era, a princípio, bem rebelde. Gente, para evangelizar esse povo, imagino que Jesus não passou, né? Imagino que Jesus não passou. Mas, intolerante, ele liderava movimentos, ele misturava um pouco da questão da proximidade com Jesus, porque eles acreditavam que Jesus, ele era um líder político, ele tinha que ser um líder político. É isso que eles queriam de Jesus. E ele, junto, vivendo, eles perceberam que não era esse tipo de líder que Jesus era. Então ele teve muita dificuldade para seguir Jesus. Ele não batia, né? Não dava liga, até que ele entendeu. Né? Como nós, às vezes nós temos essa dificuldade mesmo. Depois a gente entende.
Aí, Judas Tadeu, olha, ele era médium de efeitos físicos, vivia depressivo. Por quê? Porque médium é problema. Todo médium é depressivo, é louco, fica careca. Todo médium tem problema. Médium é problema. Não é normal. A pessoa quando é médium, a gente tá assim, ó, eu vou ficar igual você, carequinha. Por quê? Mas eu não sou depressiva, mas tá bom. Bom, aí morreu, ó, martirizado também, lá com Simão. Era calmo, paciente, estável, prudente, digno de confiança, generoso, tímido. Vamos correr, porque a gente tem que falar ainda de mais alguns. Aí esse aqui é o dito cujo, né? Todo mundo sabe da história dele. Já teve aula para falar da vida dele? Ainda não, né? Já teve? Já falou aqui? Já passou essa aula? Então, vocês sabem, né, que ele foi designado para cuidar do dinheiro, e aí é o teste, né, gente? A gente não pode julgar, porque quem de nós não faria igual? Né? A gente vê lá a continha negativa com um saquinho de dinheiro, o que não dá vontade? Dá vontade, só ter vontade já errou. E aí o Judas, ele foi o que menos entendeu, a história de Jesus, a vida de Jesus. Por isso que ele fez o que fez. E quando ele fez que ele se arrependeu, no plano espiritual, Jesus não subiu ao Pai enquanto não foi retirar Judas lá do lamaçal, após o suicídio. Jesus, ele desce para buscar Judas e leva Judas com ele. Por quê? Jesus não deixa para trás ninguém. Ele não vai esquecer de ninguém. Então Judas não o traiu naquele quadro que a gente iniciou. Não foi uma traição. Ele foi por dinheiro. Ele não, sabe, ele não entendeu a história de verdade. Ele não tinha esse entendimento. Ele era muito diferente. Era um conflito interior muito grande que ele tinha. Por isso que ele fez o que fez. Mas Judas se redimiu. E quando a gente erra e se redime, quando a gente sublima um defeito, isso é muito bem visto aos olhos de Jesus. Muito bem visto. Ele reencarna Judas. E vocês sabem quem foi Judas? Numa de suas encarnações? Joana d'Arc. Joana d'Arc. Tá? E lutou. Ele é um espírito iluminadíssimo. Iluminadíssimo. Então, um erro não justifica o outro. Errou, aprende. Não volta a errar. Vai e não faz de novo. Aí vem os apóstolos, após a morte de Jesus, né? Paulo de Tarso, nós só vamos dizer que Paulo é o melhor. Né? Vocês estão tendo as aulas de Paulo. Paulo é tudo de melhor na vida da gente. Não é isso? Eu amo esse homem. Então, não tem que falar muito. Estevão também foi um grande espírito. Vocês já leram Paulo e Estevão? Então leem, gente, leem, não fica lendo só livrinho de reforma íntima, não. Porque esses livros são bons. Mas os livros de Chico Xavier, gente, eu ainda sou aquela espírita antiguinha, sabe? Eu gosto da raiz mesmo, porque literatura espírita é ampla, vai lá na livraria, é muito ampla. Mas a gente não sabe quem é quem, sabe? A gente fica uma coisa assim, é muito bom, mas se a gente entra na história, vai ler a vida de Emmanuel, o mentor da vida do Chico, para ver há 2000 anos, 50 anos depois, quem eles foram. Vai ler sobre Edgar Armon, que veio como Tiradentes ajudar a gente. Todos eles reencarnaram. Todos eles têm uma história legal. Vale a pena a gente conhecer. A reforma íntima é importantíssima, mas a gente aprende dentro da escola. Bastante coisa legal, né? Mas tendo o livro da literatura verdadeira espírita, eu acho que é uma bagagem sensacional. Porque quem tem Chico Xavier como médium, tem tudo na vida. Tem tudo na vida. E depois vocês procuram saber quem foi Chico Xavier, que não sou eu que vou contar, não, das vidas dele. Lucas, olha lá. Viu? Seu Lucas chegou. Ele não foi discípulo. Mas ele foi o quê? Ele foi apóstolo. Depois que Jesus morreu, Paulo chegou, Estevão chegou, né? Lucas chegou, ficaram lá aprendendo. Então eles são como nós deveríamos ser. Porque nós chegamos depois de Jesus. Como eles. Só que eles já chegaram chegando. E a gente chega atrasando, né? Mas a gente vai chegar lá também. Então, ó, ele era médico, tal, tudo bem. Ó, São Marcos também.
Era sobrinho de Barnabé, olha lá, ele tinha os primos dele que foram discípulos, ele se meteu no meio. E é isso aí, gente. Esse é o nosso, eu adoro esse quadro, né? Esse é o nosso Cristo, né? Jesus, ele era um Cristo. Como Jesus, existem vários Cristos, né? Vários Cristos. Jesus cuida, além da nossa Terra, ele cuida de mais 4 planetas. Um planeta em formação. Então, assim, nós estamos falando de uma grandiosidade que nós não temos acesso a nenhum tipo de informação que entre em nós para a gente conseguir entender quem é esse ser. A gente fala de Jesus como se a gente estivesse falando de um irmão na rua, de um primo querido, não é isso. Gente, a gente tem que entender e sentir que é um Cristo que não precisava vir num planeta que ele criou. Ele ajudou a construir como se fosse uma massinha pegando. Acha que ele precisava vir aqui para ensinar para a gente o que a gente está tentando aprender? Ele não precisava. A gente atrasa a caminhada. E ele está lá, além da Terra, mais 4 planetas. Ele tem um mundo feliz, um planeta é feliz, graças a Deus. Mas os outros estão aí, caminhando. E um em plena construção, que é um primitivo. Ele é um Cristo que cuida de 5 planetas e cuida de cada coraçãozinho aqui. De cada coraçãozinho. Olha de quem estamos falando. Que possamos entender o que é ser discípulo, o que é ser apóstolo de Jesus. Nós somos. Basta arregaçarmos realmente as mãos e irmos mexer na massa, como ele nos ensinou. Que ele possa nos envolver hoje e sempre. Muito obrigada. Se tiver dúvida, vocês perguntam para eles, porque não deu tempo de falar.